Vocês sabem que Bolsonaro ele foi o candidato antissistema. E nesse primeiro ano, eu acredito que ele ainda vinha governando com o medo que as urnas passaram nos demais políticos. Os demais políticos olhavam ali para o resultado das urnas e se espantavam de ver um homem que saiu ali do meio das redes sociais, sem recurso nenhum, sem máquina partidária nenhuma. Aliás, ele entrou num partido, no PSL, para concorrer. O PSL era um partido que ninguém conhecia, me parece que tinha 2 ou 3 candidatos lá, 2 ou 3 deputados, né? E pulou para 50 e tantos. Então, Bolsonaro foi um fenômeno eleitoral. Essa vitória dele, essa eleição dele foi um fenômeno. E esse fenômeno, pode ter certeza, impactou aqueles políticos tradicionais, sobretudo aqueles que estão ali no Congresso há anos e anos, terceira, quarta legislatura. Eles entendiam que eleição era o resultado de gasto de muitas verbas públicas, de um lado, e alianças, muitas vezes escusas, de outro, né? E Bolsonaro vem e rompe totalmente com essa noção, com essa lógica, né? Ele vem e traz uma lógica diferente, que as redes sociais levantaram ele. Isso foi muito bom e segurou ele nesse primeiro ano de governo. Mas passado algum tempo, nós começamos a ver o sistema voltando a se engrenar novamente. No ano passado tivemos a vitória da reforma da Previdência. Início desse ano, o Brasil vinha em crescimento. Só que eu entendo que as forças acharam uma brecha para que pudessem militar contra o andamento do governo e, ao mesmo tempo, eles sentiram um certo espaço em relação às ruas para que eles começassem a movimentar. Resultado, o espírito conservador que existia e que existe ainda, mas em menor escala, dentro do governo federal, ele começou a ser abafado. E como é que a gente começou a ver isso? Nós começamos a ver pessoas conservadoras sendo movidas de lugar, certo? Aquele Bolsonaro que se elegeu em nome de causas conservadoras, ele começou a ter que buscar outras formas de permanecer no poder, seja por questões relacionadas ao filho, seja por questões relacionadas a uma bancada que não tem atendido tanto. Então, Bolsonaro começou a precisar movimentar para se manter. À medida que nós vimos, né, toda essa movimentação, nós ainda tivemos que contar com uma situação muito excepcional, que é a questão do vírus. Então, com relação a isso tudo, o que acontece? Ele se vê encurralado, começa a buscar alguns tipos de aliança, e essas alianças, elas nunca foram pessoas ligadas ao conservadorismo, a escola do Olavo, e isso que trouxe tanta gente a apoiá-lo, né? Essas pessoas, elas começaram a sofrer a perseguição do sistema de forma geral. O exemplo mais clássico disso, o nosso amigo Abraham Weintraub. O maior conservador, o maior militante conservador dentro do governo, ele foi perseguido. E não se engane, não foi por causa daquela reunião. Muito antes da reunião, as forças políticas já não gostavam dele. Porque a linguagem dele não é uma linguagem política, partidária. A política dele é uma política ideológica, de defesa de bandeiras, de entender as mudanças que precisam ser feitas no nosso país. Então, quando o sistema vê um cara igual Abraham, eles se esperneiam, eles não aceitam, eles querem destruir de qualquer jeito. E aí, quando sai aquele vídeo do Abraham falando, olha, por mim eu prendia todo mundo, a começar pelo STF, né? Por mim eu prendia o Congresso Nacional inteiro, começando pelo STF. Quando ele fala isso, as forças que já não coadunavam com o pensamento, que já rejeitavam essa mentalidade conservadora do Abraham, eles encontraram ali um ponto para começar a socar e a bater até derrubar.
Então, vem através de ameaças de processo, aí vem aquela história do cartoon, que foi considerado racista e tudo mais. Então, começa todas essas situações que finalizam na necessidade de afastar o Abraham. Quando se faz o afastamento do Abraham, nós perdemos talvez uma das forças mais importantes do conservadorismo dentro do governo. Dentro do governo, nós perdemos talvez a voz mais proeminente. É claro, ainda existem pessoas importantes no viés conservador dentro do governo. Tem lá o Felipe Martins, tem a Damares, tem pessoas dentro da própria presidência, nós sabemos, né? Existem ainda vozes conservadoras. Mas você lembra que a mídia, ela sempre falava assim, olha, de qual das frentes do governo você está falando? Você está falando da frente militar, da ala conservadora, da ala governista, da ala... Entendeu? Então, essa ala conservadora, ela perdeu um grande expoente. E Bolsonaro, inteligente que é, um cara que está aí há mais de 30 anos na política, percebeu que o enfraquecimento do discurso conservador, e se ele abraçasse nesse enfraquecimento, ele iria acabar perdendo governabilidade. E nesse momento, o que Bolsonaro faz? Ele abraça a ala positivista. O que é essa ala positivista? É aquela ala que quer realizar. É a realização sem nenhuma ideologia por trás. E quem representa isso muito bem? Os militares. Militar não tem ideologia, o militar está ali disposto a entregar resultados. Então, nós vamos ver daqui para frente um Bolsonaro que vai entregar mais resultados. E isso, não estou dizendo que isso é ruim, isso é bom, porque a grande maioria do eleitorado não é uma maioria conservadora. Eles não entendem a ideia que está por trás de Bolsonaro e que nós defendemos que noite e dia nas redes sociais. Nós não estamos aqui brigando para que estradas sejam feitas, para que a saúde seja melhorada na ponta, nos municípios. É claro que tudo isso é desejável, é isso que no final das contas nós queremos. Mas os conservadores entendem que existe, antes dessa realização, algo que precisa ser mudado. Eu até publiquei no Twitter esses dias. A destruição de estruturas de pensamento são mais importantes que a construção de estruturas de concreto. Por quê? Se Bolsonaro constrói um Brasil diferente, cheio de infraestrutura, aumenta essa capacidade, essa confiança mundial no que nós temos no Brasil econômico, nessa potência que nós somos, isso tudo é excelente, é para isso que nós queremos que ele governe. Só que se ele não der ouvido ao conservadorismo, em 2 eleições ele vai passar e outros chegarão com propostas positivistas tão boas quanto. E o que vai acontecer? A estrutura do Estado não vai ser mudada. E aí nós vamos continuar vivendo esse momento difícil que nós temos vivido, essa nação que perdeu princípios, que tem perdido valores dia após dia, essa nação os valores têm esfarelado em nossas mãos. E nós que somos pais, nós temos uma preocupação ainda maior com tudo isso que está acontecendo no Brasil, porque no final das contas nós estamos querendo saber que Brasil nós vamos deixar para os nossos filhos. E é por isso que a gente se envolve tanto, a gente luta tanto. Então, acho que ficou claro para vocês esse primeiro ponto. Bolsonaro aderiu a um positivismo para sobreviver. Eu sabia que isso ia acontecer. Agora você vê a todo momento aí querendo se falar em impeachment, né? Tem 30, 40 processos de impeachment querendo ser levados à votação ali na Câmara. Rodrigo Maia segura de um lado, diz que não é o momento ainda. Bom, o que Bolsonaro tem feito é sobrevivência. O que ele tem feito é trazer para perto de si partidos, e esses partidos vão garantir a ele votos, tanto para a aprovação das reformas necessárias, como para a aprovação das medidas provisórias necessárias, quanto para votarem favoravelmente a ele num possível processo de impeachment. Então, é a sobrevivência.
É isso que está aqui no nosso primeiro ponto. Foi isso que fez Bolsonaro abraçar o positivismo, abraçar essa ala militar. Entendeu? É uma verdade para nós conservadores que não é fácil de aceitar. Nós gostaríamos de ver mais Abraham Weintraub no governo, e prova disso, que existe um grande público conservador sustentando o governo, prova disso é que Abraham, com essa saída, deixou muita gente triste e recebeu muito apoio. Abraham hoje, pelo que ele demonstrou ali, pela sua honestidade, pelo seu caráter, pelo seu compromisso, ele é um cara que hoje ele é eleito para qualquer cargo que ele candidatar. Vamos dizer, de presidente para baixo, senador, governador, ele tem uma eleição garantida, isso não é nem questão de se discutir, certo? Então, nesse primeiro ponto, primeira verdade, difícil de ouvir, o governo federal, através do Bolsonaro, ele de alguma forma, ele acalmou um pouco os ânimos conservadores, ele calou um pouco as vozes conservadoras. Não estou dizendo que ele gosta de fazer isso, estou dizendo que ele está fazendo isso. Ele é tão conservador quanto qualquer um de nós, e ele sabe, a vontade que existe ali era de sair gritando e sair mudando as pessoas e transformando o país de dentro para fora. Mas, por enquanto, a transformação que nós estamos vendo no país é externa. Nós esperamos que as estruturas internas também sejam alcançadas. E é mais importante que as externas.